Irmãos, feliz sábado, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Esse é um momento de muita alegria e um privilégio de estarmos na casa do Senhor para adorá-lo, para exaltar e para glorificar o nome dEle. E vamos começar a adoração fazendo uma oração. Curve a sua fronte e vamos falar com o Senhor. Senhor Deus e querido Pai, muito obrigada por mais esta manhã, em que temos vida, temos saúde, temos a certeza da Tua presença nas nossas vidas. Que o Senhor possa continuar conosco nos momentos que se seguem, nos dando a Tua presença, enviando o Teu Santo Espírito para que possa habitar em nossos corações e que nesse momento possamos elevar o nosso louvor a Ti, Senhor. Fique conosco, fique também com os nossos irmãos que não puderem estar presentes aqui. São essas bênçãos que pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar o louvor. E antes de começarmos a cantar, eu queria também dar boas-vindas aos irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Seja muito bem-vindo. Então vamos todos juntos adorar o Senhor, cantando o hino Teu Santo Nome. Adoradores 1. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei
Amém, louvado seja o Senhor. Vamos continuar a adoração. Agora vamos cantar o hino Jubilosos te adoramos, ou seja, com muita alegria nós adoramos ao Senhor. Jubilosos te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nosso coração transborda em louvor a ti, Senhor. Rompe as nuvens da tristeza, do pecado e do temor. Doador da eterna graça, enche-nos do teu amor. Tuas obras anunciam teu poder e resplendor. Céus e terra cantam hinos em louvor a ti, Senhor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar, aves, fontes cristalinas, todos querem te adorar. Aleluia, aleluia, a Jesus o Redentor. Aleluia, eternamente em louvor a ti, Senhor. Ao Consolador dai glória, pois conforto e vida traz. Aleluia, ao Pai eterno, Deus da graça, Deus da paz. Amém. Louvado seja o Senhor. E agora vamos cantar Ele é Exaltado, novo inário número 35. Vamos ficar todos em pé para louvarmos este hino. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Vamos continuar em pé e vamos cantar agora o hino para entrar dos componentes da plataforma.
565 do Novo Inário. Vamos continuar a louvor, então. Amém. Então vamos orar. Santo Deus, Santo Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua casa. Obrigado pelo sábado, obrigado pelo Senhor do sábado. Obrigado porque o Senhor separou esse dia para estarmos na Tua presença, para sermos abençoados e também santificados. Queremos ouvir a Tua voz e precisamos da Tua presença para que o Senhor toque o nosso coração, para que o Senhor cure nossas feridas, para que o Senhor nos enche de sabedoria, para que nós possamos a cada dia ser mais do que vencedores em Ti. Nós pedimos a Tua presença, a Tua bênção, a Tua companhia e que o Senhor nos transforme e que o Senhor nos coloque em nosso coração desejo pela eternidade. Nós oramos em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Vem pra cá. Feliz sábado, crianças. Quem tá feliz? Levanta a mão. Amém. Todo mundo tá feliz. Hoje nós vamos ouvir uma história bem legal. Você sabia? Certa vez, duas crianças saíram com o papai para comprar um brinquedo. Mas não era qualquer brinquedo. Tinha um brinquedo mais barato e um brinquedo mais caro. Só que o papai falou assim, ó, vamos esperar o nosso dinheirinho aumentar um pouquinho mais, que a gente leva um brinquedo melhor. Porque existe o brinquedo falso e o verdadeiro, não é verdade? Assim como existem vasilhas, ó, essa aqui é verdadeira. Essa não é verdadeira. E a durabilidade dela, ó, é péssima. A gente tem que saber, até no dinheiro, saber qual que é o falso e o verdadeiro. Existem canetas falsas e verdadeiras. E assim começa a nossa história. Ellen White e seu esposo, Tiago, estavam lá em Nova York. Eles foram fazer um evangelismo lá, todas as noites. E ele começou a pregar numa igreja. E nessa mesma igreja tinha outro casal de pregadores
E esse casal trabalhava na tesouraria da igreja. Sabe o que aconteceu? Um casal ficou super interessado no que Ellen e Tiago White pregava na igreja. E logo eles ficou muito curiosos, mas vinha aquele outro casal e pregava tudo errado. E aí, sabe o que aconteceu? Ellen foi lá na casa desse casal, ele se chamava Irã, e a moça era a noiva, e ele tinha a noiva dele. E Ellen começou a pregar para eles e falar as verdades, só que eles já estavam percebendo que o outro casal falava errado. Certo dia, o tesoureiro dessa igreja ficou doente. E aí, quem foi lá conferir o dinheiro foi o xerife e o delegado, que era da mesma igreja também. Aí eles contaram tudo, contaram o dinheiro e estava faltando muito dinheiro. Eles deu falta de $1.000 do dinheiro do caixa da igreja. E o que aconteceu? Eles ficou assustados. Mas quem pegou esse dinheiro? Aonde que está o dinheiro? Sabe o que aconteceu, crianças? O xerife e Ellen, saindo pelos fundos da igreja, viu quando a mulher do tesoureiro estava com aquele saco de dinheiro e estava fugindo. Aí que vem a nossa história. Devemos confiar em falsas pessoas? Assim como a gente deve saber o que é verdadeiro e o que é falso, a gente também tem que confiar nas pessoas e confiar nisso aqui, nas palavras que estão aqui dentro. Existem pessoas que falam a verdade e as pessoas que falam mentira. E nós devemos acreditar nas pessoas, estudar mais a palavra de Deus. Combinado? A partir de hoje vamos saber, prestar atenção nisso daí? Vamos, crianças? Então vamos lá. Vamos orar? Então vamos fechar os nossos olhinhos, a igreja também. Papai do céu, muito obrigada porque o Senhor está aqui em nosso meio, cuidando de cada um de nós, que nós possamos saber a separar o certo e o errado, e que nós queremos sempre acertar mais. Ensina-nos, ó Deus, os teus ensinamentos a cada um de nós. É o que eu te peço, te agradeço, no doce nome de Jesus. Amém. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentir. Bom dia, igreja. Feliz sábado. Que povo animado. Gostei de ver, viu? A resposta foi positiva. Eu sei que está fazendo frio, mas o coração de vocês está aquecido com o amor de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero convidar vocês para cantar o hino. Eu não sei, mas eles aqui sabem. E nós vamos cantar. E muito bonito. Vamos levantar para nós cantar esse hino. O Santo Espírito desceu do céu, número 44 do Novo Nossa, que poderoso. O Santo Espírito desceu do céu em plenitude de poder, e o Pentecostes fez brilhar a luz, e multidões puderam crer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram todos a pregar, e conseguiram mesmo em luta e dor, final vitória conquistar. É bonito agora. Ó Deus bendito, hoje também vem
quer avivar. Amém. Só pela fé o justo vai viver. Na Bíblia vamos encontrar. Jesus, portanto, nos dará poder. Devemos crer e confiar. Os que esperam sempre no Senhor, paz e alegria hão de achar. Receberão de Deus constante amor e graça para testemunhar. Agora mais bonito ainda. Ó Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e o teu poder. És nossa prece, vem perto está, vem tua igreja aqui reavivar. Amém? Assim mesmo como estamos, né, vamos falar com o nosso Deus. Querido Senhor Jesus, muito obrigada, meu Pai, muito obrigada pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, Senhor, até aqui. Que o Senhor venha, meu Pai, de encontro com cada um desses teus filhos que aqui estão, e aqueles também, meu Pai, que não puderam vir, o Senhor conhece o coração de cada um deles, que possa ir de encontro a cada um deles. E nesta manhã, meu Pai, venho pedir que o poder do Espírito Santo venha de encontro com o nosso pastor, venha falar aos nossos corações, que nós possamos, meu Pai, sair daqui melhor do que aqui que nós chegamos, e que possamos aprender de Ti, meu Pai, para levar para as pessoas lá fora que estão sedentas. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço essas bênçãos e agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, bom dia. Feliz sábado. Espero que estejam bem. Quem é o irmão que vai cantar? Pode vir. Agora nós teremos uma mensagem musical para preparar o nosso coração para a mensagem. Bom dia, igreja. Feliz sábado. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante.
trouxe a vida, levou os castelos que em sonhos você construiu. Não dê por vencidos teus planos, entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus sabe, Deus ouve, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Que Deus possa ser louvado a cada dia. Então, que bom que você está aqui. Que bom que você escolheu a casa de Deus e ouvir a voz de Deus. Hoje eu estou bem acompanhado, minha esposa, também a equipe do OIM. Nós temos ali o Alessandro, o missionário. Nós temos aqui a cantora Riviane. Nós temos a pregadora Franciele. E nós temos a escritora Juliana. Olha aí, só gente importante, né? Então, Deus seja louvado pelo trabalho que nós temos feito ali na Promissão e que Deus continue nos abençoando, né? Então, hoje o irmão Eugênio, dá um alô, irmão Eugênio aí. O irmão Eugênio, ele chegou na igreja no dia do Impacto Esperança e ele já chegou para sair. No dia que ele chegou, ele foi convidado por uma amiga e aí ele já saiu para entregar o livro. Recebeu o estudo bíblico e tem uns 15 dias que ele foi batizado. E ele é um homem que gosta de servir e hoje ele veio aqui para conhecer a Igreja Central, que é uma bênção. Então, irmãos, eu quero fazer aqui uma pergunta. Quantos aqui são pregadores ou que pregam? São pregadores e que pregam. Deixa eu levantar. Pode sem medo, porque tem que estar tímido, acanhado. Então, irmão aqui, só para gravar os nomes aqui, maravilha. Porque às vezes há uma necessidade. O Gerliano também prega? Ele prega, né? É porque às vezes tem uma necessidade e a gente precisa de pregadores. E hoje, cada vez está tornando mais difícil, parece que, de encontrar pregadores. Então, precisamos... Na igreja tem que ter duas equipes de elite, pregadores e instrutores bíblicos. São dois pontos interessantíssimos, porque são dois dons, pessoas que pregam e pessoas que também ensinam a Bíblia. Quantos aqui gostam, estou falando de gostar, de dar estudo bíblico, de ministrar estudos?
Então, isso é um dom. Tem gente que tem um dom de cantar, não é o meu. Tem gente que tem um dom de pregar. Tem gente que tem um dom de ensinar, de aconselhar, de apenas acolher. Então, você tem que saber o seu dom, porque Deus te deu um dom. E você tem que saber para usá-lo, potencializar, melhorar e crescer. Então, use o seu dom. Se você, eu não sei o meu dom. Então, tente descobrir, ora. Tem um livro que chama-se Meu Talento, Meu Ministério. É um livro muito bom para você que quer descobrir o seu dom, estudar um pouco sobre os dons. Meu Talento, Meu Ministério. Agora, entrando já no sermão, quantos aqui já ouviram falar sobre o duplo selamento, ou os 2 selamentos? Quantos aqui já ouviram falar sobre os 2 selamentos? Os 2 selamentos, maravilha. Então, esse assunto sobre um dos selamentos é muito conhecido, ou é mais conhecido, que é de Apocalipse 7. É o selamento de Apocalipse 7. Agora, o primeiro selamento, pouco se fala, pelo menos é dentro da minha compreensão de igreja. Então, nunca vi ninguém pregando sobre o duplo selamento, ou esses 2 selamentos. E é o que a gente vai falar hoje, sobre esses 2 selamentos. O primeiro selamento se encontra em Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14, e também Efésios 4, verso 30. E é o livro que nós estamos estudando na lição da escola sabatina. E nós vamos estudar sobre esses 2 selamentos. Eles são diferentes, mas eles se complementam. Então, a pessoa só vai receber o segundo se receber o primeiro. Acho que está muito alto aqui o som. Ou está bom para vocês aí? Tá bom, né? Então, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Nós vamos falar sobre esses 2 selamentos e identificarmos qual é a diferença entre eles. Efésios capítulo 1. Então, em Efésios capítulo 1, eu enumerei aqui 10 benefícios da pessoa que aceita Cristo, que está em Cristo. A lição deu uma explanada sobre esse tema, e eu quero ressaltar dois desses benefícios que está no verso 13 e 14. Amém? Efésios capítulo 1, vamos fazer uma breve oração. Santo Deus, nós estamos com a Tua palavra aberta, e nós precisamos e carecemos do Teu Santo e Bom Espírito para nos iluminar, para que nós tenhamos clareza, discernimento, sabedoria para entendermos o Teu querer. E que hoje saiamos daqui com uma certeza que em Ti, com o selo do Espírito Santo, nós somos, a nossa salvação está garantida por Ti. Nos ajude, ó Pai, a entendermos e a compreendermos e a decidirmos a vivermos para a Tua honra e Tua glória. Nós oramos em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Então diz assim o texto. Ele está falando sobre o livro de Efésios, ele foca e ele ressalta principalmente a pessoa de Cristo. Então a frase Cristo, o nome Cristo, nele, em quem, ou no Senhor e no amado. Então ele enfatiza, ressalta sempre a pessoa de Jesus. E ele está falando aqui no capítulo 1 sobre Jesus, e ele no verso 13 e 14 diz assim: em quem também nós, depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido. Aí ele fala: vocês foram selados com o Espírito da promessa, e o qual, o Espírito Santo, é o penhor, é a garantia da herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então aqui o texto deixa claro que existe um selamento. Só que ele destaca o processo desse selamento. O processo é, vocês o quê? Ouviram. Ouviram o quê? O evangelho da salvação. E depois que vocês ouviram, vocês decidiram
e vocês decidiram em crer nesse evangelho, em crer em Jesus, em crer na salvação. E aí depois que vocês ouviram, depois que vocês creram, vocês foram o quê? Selados. E depois que vocês foram selados, o que aconteceu? Aqui fala que o Espírito Santo se tornou o quê? O penhor, ou a garantia da herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então há um processo da salvação. Então aqui é chamado do selamento da salvação. Aqui é chamado o selamento do início da jornada, no começo da caminhada. É quando a pessoa, ela entende, ela aceita viver com Jesus. Esse é o primeiro selamento e o mais importante. É claro que esse selamento ele é para as pessoas que permanecem fiéis, os princípios até o tempo do fim, até que Jesus volte ou essa pessoa descanse no Senhor. Então a palavra selamento, ou a palavra penhor, ela significa depósito, ela significa garantia daquilo que está por vir. Então é basicamente assim, ó. Você não tem crédito ou você não tem patrimônio suficiente, e aí você quer abrir uma empresa ou quer comprar um carro, e aí você chama alguém para ser o quê? Avaliador. E aquele avaliador é que garante que você vai ter que pagar. Então, quem é esse avaliador? Quem é essa garantia nesse texto? É o Espírito Santo. Vamos abrir dois textos. Paulo fala mais sobre esse assunto. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 22. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 22. O que Paulo ele fala? Diz assim, vou ler o 21 também. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor, ou a garantia do Espírito em nosso coração. Então aqui ele deixa claro, o texto deixa claro que nós fomos selados e o Espírito Santo se tornou a nossa garantia, o nosso penhor. Eu quero ler mais outro verso que está em 2 Coríntios, mesmo livro. Você vai agora no capítulo 5 e o versículo 5. Diz assim, 5:5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, ou seja, para a salvação, para a eternidade, para morarmos no céu, outorgando-nos ou dando-nos o penhor do Espírito. Então esses textos deixam claro que Jesus é a parcela inicial da nossa salvação. É aquele que, ao sermos batizados, ao aceitarmos Jesus, ele se torna a nossa garantia, porque o Espírito Santo é o nosso guia. Ele é o nosso guia. Ele é aquele que nos ensina. Ele é aquele que nos convence, nos converte. Ele é aquele que está conosco até a consumação do século. É aquele que está em nós. Ele é a garantia. Sem ele, nós não temos como chegarmos ao nosso destino. Então imagine você está indo para um destino que você não conhece, você tem um guia. E aí você fala assim, eu não quero você. Pergunto, você vai chegar no seu destino? Se você não conhece, você ignora o guia? Não. Então a Bíblia deixa claro que sem o Espírito Santo, sem esse selamento, nós jamais vamos chegar no céu. Ele é a parcela inicial e a garantia que vamos chegar no nosso destino. É Ele que fala assim, eu vou guiar você. E é o Espírito Santo quem nos convence a aceitar Jesus. É Ele que nos dá discernimento para entendermos o Evangelho. Então a salvação, ela se concentra em Cristo. É cristocêntrico
e não antropocêntrico. É Cristo que realiza e não o homem quem faz. É o Espírito Santo que coloca em nós o desejo, é Ele que ilumina, é Ele que nos faz aceitar e é Ele que nos garante, porque Ele é o nosso guia. Portanto, se nós queremos ser salvos, nós precisamos de quem? Do Espírito Santo. Sem Ele, nós jamais vamos sermos salvos. Então, é o que Paulo está enfatizando. É o que o Paulo está deixando bem claro. Agora, vamos voltar a Efésios. Efésios, nós lemos Efésios 1, 13 e 14. A primeira parte da epístola do livro, ele enfatiza o Espírito Santo. O livro de Efésios ele se divide em duas partes. A primeira parte mais teológica, conceitual, e a segunda parte, uma parte mais prática. Em ambas as partes, Paulo fala sobre o selamento. E eu quero ler agora a segundo texto, que está 4:30. Efésios 4, verso 30. Diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então aqui Paulo fala assim, ó, vocês não devem entristecer o Espírito Santo, no qual vocês já foram selados. Ou seja, ele está falando de algo do passado. Vocês no começo da jornada já foram selados, e agora vocês têm ele como guia, então não entristeça o guia de vocês. Não aborreça o guia de vocês. A pergunta é, como entristecer o Espírito Santo? O que nós fazemos ou deixamos de fazer que entristece o Espírito Santo? O verso seguinte diz, lê o verso seguinte, 31. Longe de vocês toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda maledicência. Resumindo, toda desobediência, todo pecado. Tudo aquilo que o Espírito Santo não gosta, aquilo que Deus não aprova, aquilo que Deus não aconselha, aquilo que Deus não orienta, aquilo que Deus não aprova. Então, é basicamente assim, ó, você tem um guia, você tem o Espírito Santo, e ele fala assim, filho, faça dessa forma. E você fala assim, eu não vou fazer. Você está fazendo o quê? Entristecendo, desobedecendo, não seguindo as ordens, não sendo obediente. Então, o que leva uma pessoa a entristecer o Espírito Santo é a desobediência. É não querermos ser guiados por Ele. É não seguir as orientações dEle. É deixá-lo de lado para fazer as nossas vontades ou a vontade de qualquer outra ser. Então, nós temos, infelizmente, a decisão de entristecê-lo, de aborrecê-lo, de não seguir as suas orientações, de deixá-los de lado. Agora, isso é insanidade, porque o único que garante a nossa salvação, o único que falou assim, eu vou te guiar, se a gente deixá-lo, entristecê-lo, nós estamos, infelizmente, cometendo um grave erro, porque é o que garantiu a nossa salvação. É como se você fosse muito pobre e você tivesse alguém que fala assim, confia em você, que investe em você, que faz tudo por você, e você fala assim, agora eu não quero você. Agora eu quero ser guiado por mim mesmo. Você está fazendo o quê? Está deixando de ser abençoado para viver na sua pobreza. Só que é isso que nós fazemos muitas vezes. É ou não é? Nós, às vezes, queremos ser guiados pelas nossas vontades, desejos, nossos sonhos. Achamos que é o melhor. Só que dá tudo errado. Mas ainda assim o Espírito Santo fala assim, tá bom, deu errado. Agora, se você quiser a minha orientação, eu vou aplumar, eu vou consertar, eu vou reescrever a sua história. Então, o primeiro selamento
É o selamento do começo da jornada. É o selamento quando a pessoa aceita, quando a pessoa entrega. E agora ela é guiada pelo Espírito Santo. Só que esse selamento pode ser quebrado. Esse selamento pode ser desfeito. Esse selamento a pessoa pode o quê? Recusar. Se ela entristecer, se ela não obedecer, se ela não seguir as orientações do Espírito Santo. Então esse é o primeiro selamento. Agora um selo. O que é um selo? Antigamente, um selo era como se fosse um anel. Hoje você tem a assinatura. Hoje você vai no cartório e faz um documento. Mas na antiguidade, no tempo que Paulo escreveu, era o quê? Um selo. O selo tinha 3 informações: o nome da pessoa, do governante, tinha o cargo e tinha o território. Mas o selo tinha 3 objetivos, 3 nuances. Primeiro objetivo era de autenticidade, era de propriedade e de aprovação. Vou dar um exemplo. Então você tem hoje várias marcas, e aqui eu vou usar o celular. Aqui é um celular da Ipo. Então você tem aqui o quê? Uma marca. E para essa marca, ela só dá a sua garantia, a sua aprovação. Aqui quer dizer que é autenticidade, propriedade e aprovação. Tem a marca dela. Ela não vai colocar o selo dela em qualquer coisa. Em coisa que não é aprovada. Em coisa que não é sua, não é dela. Então, quando Jesus nos sela, ele está dizendo assim, ó, esse aqui é meu. É minha propriedade. Eu aprovo. É meu. Portanto, quando nós fomos selados, Deus está dizendo assim, ó, você me pertence. E eu te aprovo pelo sacrifício que Jesus derramou na cruz e pela sua fé, pela sua entrega. Então o selamento nada mais é, Deus está dizendo assim, ó, você é meu e você me pertence e agora eu vou te guiar. Nós temos uma dificuldade de sermos chamados de servos, né? Porque nós achamos que o servo é algo segunda classe. Só que a Bíblia nos chama do quê? De servos. Por que nós somos chamados de servos? Porque nós pertencemos a quem? A Cristo. E Ele nos comprou com o sangue dele, um alto preço. E agora quando você se entrega a Ele, você está dizendo, eu te pertenço, agora eu sou teu e o Senhor faz o que o Senhor quiser de mim. Só que isso é difícil, né? Porque eu tenho que perder a minha identidade, tenho que perder os meus sonhos para viver os planos e os sonhos de quem? De Deus. Porque Deus te selou, colocou uma marca. E se você fizer alguma coisa de errado, você está o quê? Envergonhando a quem? A Deus. E Deus tem que tirar o seu selo. Porque o que você faz pode afetar quem? A imagem de Deus, porque você é filho. Você pertence a Ele. Você diz que é o quê? Um cristão. Então, esse é o primeiro selo. Agora vamos para o segundo selo, que está em Apocalipse 7. Esse aqui é mais familiar, mais conhecido. Apocalipse 7. Então, Apocalipse 6 fala sobre o selo, os selos, os 7 selos. E ele, no capítulo 6, descreve 6 selos. E o 6º selo fala sobre a volta de Jesus, sobre os sinais. E o capítulo 6 termina com uma pergunta que o capítulo 7 responde. Qual é a pergunta? O último verso do capítulo 6, Apocalipse 6, verso 17. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode se salvar? E quem é que pode se suster? Então Jesus está voltando com a sua ira, mas quem vai se salvar? Essa é a pergunta. Quem? E aí entra o capítulo 7. É uma lacuna para responder essa pergunta. Porque em seguida vem o 7º selo. E aí começa a descrever no verso 7. 1. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, ou seja, nos 4 cantos cardeais, conservando seguros 4 ventos da terra. Vento significa guerra.
para que nenhum vento soprasse, ou seja, nenhuma guerra soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo, ou seja, o quinto anjo, que subia do nascente do sol, ou do oriente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos que estavam detendo os ventos, detendo as guerras, aos quais não foram dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selarmos na fronte os servos do Deus vivo. Então aqui, esse capítulo, ou esse selamento, ele vai acontecer um pouco antes da volta de Jesus, um pouco antes do selamento, aliás, do fechamento da porta da graça, um pouco antes das pragas. Esse selamento não é um selamento de salvação, é um selamento de proteção. Porque o selamento de salvação a pessoa já tem quando ela o quê? Aceitou Jesus. E ela escolheu andar com Jesus, sendo fiel às suas orientações. E ela está viva e ela está fiel no tempo do fim. Então agora é o selamento de proteção. Você me pertence, porque até então você foi fiel. E agora, para você resistir à crise final, eu vou te selar. Porque você agora é meu e eu vou te proteger nesse tempo de angústia. Então esse selamento aqui só é para as pessoas que estiverem vivos nesse tempo. Entendemos que é um curto espaço de tempo. E aí nós temos, em Apocalipse, nós temos quem está à direita são selados. E quem está à esquerda são o quê? Marcados. Ou você recebe o selo de Deus da proteção, ou você recebe a marca da besta para a perdição. E aí nós entendemos, quando nós lemos a Bíblia, o Espírito de Profecia deixa claro que até então ninguém é marcado com a marca da besta. Só que aqueles que aceitam Jesus é selado com o Espírito Santo. Só que vai chegar um momento, uma crise vai se intensificar e o que vai diferenciar é a obediência da desobediência, a guarda dos mandamentos ou a infidelidade ou a quebra dos mandamentos. Ou você vai ser selado, e aí nós temos aqui o sábado como a marca distintiva dos fiéis. E você tem o domingo como a marca distintiva dos infiéis. Agora, lembrando que essas pessoas, elas já têm uma caminhada, elas já têm um trajeto, elas aprenderam a amar Jesus, elas aprenderam a ser obedientes. E por isso que Apocalipse 14, verso 12 diz: aqui está a perseverança do quê? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Aqui está a perseverança. E você só persevera naquilo que é difícil. E você tem que perseverar em ser fiel a Deus, em submeter, em ser obediente e ser servo. Servo ao seu Senhor, que é o Espírito Santo. Então nós entendemos que o propósito do segundo selamento não é de salvação nem de redenção, mas é a expressa e derradeira proteção e vindicação dos salvos, dos santos. Deus vai protegê-los na crise final. Portanto, a salvação vem de Cristo e a nossa parte é rejeitar ou aceitar. Se entregar ou não ao Espírito Santo. Então aqui vamos desenhar em linhas claras para finalizarmos a distinção entre os dois selamentos. O primeiro selamento é o selamento do Evangelho. O segundo selamento é o selamento apocalíptico. O primeiro selamento, ele é o selamento da salvação, quando a pessoa aceita Jesus e se entrega a Ele para fazer parte da família de Deus aqui na terra. O segundo selamento é o selamento de proteção das pessoas que ainda continuam sendo fiéis a Deus no tempo do fim, no tempo de guerra, no tempo de provação.
O primeiro selamento é o selamento de aceitação. Eu aceito Jesus. O segundo selamento é a confirmação final. O primeiro selamento é uma declaração inicial que você pertence a Cristo e quer andar com Ele, viver com Ele. O segundo selamento confirma a fidelidade em seguir o Cordeiro e a sua liderança no tempo de crise. O primeiro selamento é colocado no começo para redenção e salvação. O segundo é para as pessoas que forem fiéis ao chamado de Deus. Pergunta a você: qual dos dois selamentos, se a gente fosse colocar em ordem de prioridade, é mais importante? E aí? Às vezes nós falamos sobre assim, nós visamos o futuro e muitas pessoas ficam focadas em decreto dominical. O adventista é especialista em fazer profecia em notícias. Se o Papa Francisco sair do poder, o mundo adventista vira uma reviravolta, né? Querido, nós temos raízes proféticas e não em noticiários. Nós acreditamos na profecia e não em movimentos humanos. Vai acontecer. Só que a nossa prioridade não é esperarmos decreto dominical. A nossa prioridade não é esperar as coisas se intensificar, a perseguição chegar, para eu firmar e para eu ter um compromisso com Cristo. A minha prioridade é ser obediente ao Espírito Santo todos os dias. Nós queremos que Jesus volte, né? Nós falamos, só que parece. Você pode pensar diferente. Parece que a gente está mais focado na volta de Jesus do que no nosso preparo. Mais em coisas que estão no futuro do que nossa necessidade urgente de nos preparar através de uma vida de comunhão diária e constante com o Espírito Santo. Parece que o tempo vai passando e o mundanismo vai entrando em nossas vidas. O inimigo ele é especialista em tirar o nosso foco. Às vezes a gente está tão focado em outras coisas e esquecemos que a despeito que Jesus vai voltar daqui 1 ano, 10 anos, não importa. O importante hoje é o estar selado com o Espírito Santo e não entristecê-lo. Esse deve ser a minha prioridade. Será que hoje eu estou preparado? Ou eu preciso de algo externo, de uma motivação, de sair um governo, entrar um governo, de sair um papa, entrar outro papa, para eu me motivar, para eu falar, Jesus está voltando. O Espírito Santo está mais interessado em selar você e guiar você do que em qualquer outra coisa, porque esse é o papel dele. E ele está fazendo muito bem o seu trabalho. Pergunta a você, você tem certeza do seu selamento? Você tem certeza da sua salvação? Vou perguntar para você, e eu quero que você levante a sua mão. Quantos aqui têm certeza da sua salvação em Cristo? Quantos aqui têm certeza da sua salvação em Cristo? Assim, eu pergunto, quantos não têm? Por que você não tem? Porque uma pessoa que aceita Jesus, uma pessoa que aceitou Jesus em seu coração e está com Ele, a sua salvação está garantida não baseada em você, no que você faz, em que você tem feito, mas está baseado no que em quem você acredita.
Agora, se você tem entristecido o Espírito Santo, se você tem tomado decisões precipitadas, se você tem rejeitado a voz de Deus, aí sim você tem que reavaliar. E você tem que voltar, você tem que se arrepender, e você tem que pedir perdão, e você tem que, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, mudar de vida. Para Ele te colocar no caminho que você deve andar. Para que você ande no caminho certo, sendo fiel, para que quando a aprovação chegar, você fala assim, tá bom, até aqui eu fui fiel e eu vou continuar sendo fiel até o fim. E Deus é tão bom, que se Ele vê que você não vai conseguir, Ele tira você. E você descansa em paz. Deus, Ele está mais interessado na sua salvação do que em você se dar bem na vida. Deus está mais interessado em você morrer salvo do que você viver perdido. Deus está mais interessado em você viver uma vida humilde do que você viver bem longe dele. Porque nós pensamos no hoje, Cristo pensa na eternidade. Nós estamos pensando em quem vamos comer, no que vamos vestir, e Deus está preparando a eternidade para nós. Isso que é Pai, isso que é amor, isso que é graça. Então faz um favor para você e para Deus. Permita ser guiado por Ele. Você não pode e você não tem condições de melhorar os planos de Deus. E você não tem sabedoria para orientar o Espírito Santo. Mas nós podemos fazer uma coisa triste, que é rejeitar a orientação dele e tomar caminhos contrários. Então, se você cooperar, se você aceitar e se você se render, se você for um bom servo, você vai chegar no céu, amém? Então submeta a sua vida ao Espírito Santo. E eu quero perguntar para você, quantos aqui hoje falam assim, Senhor, eu quero, Senhor, eu aceito ser guiado pelo Espírito Santo, e eu quero que o Senhor faça a tua vontade em minha vida. Eu quero que o Senhor transforme meu coração. Eu quero que o Senhor me ajude a ser um servo fiel. Eu quero que o Senhor me ajude a ter vontade das coisas do Senhor, de orar, de ler a Bíblia, de levantar mais cedo, ou priorizar as coisas espirituais. Quantos querem deixar de entristecer o Espírito Santo e passar a alegrá-lo através de uma vida de santidade, de serviço, de obediência, uma vida de entrega? Eu quero. Quantos desejam serem fiéis a Deus? E se estiverem vivos no tempo do fim, querem receber o selamento da proteção, o selamento final daqueles que vão passar pela última crise, a maior crise da humanidade, aqueles que não vão se curvar, aqueles que não estão se curvando hoje diante das coisas desse mundo, do mundanismo, do capitalismo, das filosofias, das ideias, dos convites e chamados do inimigo. Eu quero. E se você quer também, eu quero que você fique em pé, dizendo para Deus e para o universo, Senhor, hoje eu me coloco em pé, porque eu te pertenço. Hoje eu me coloco em pé, porque eu sou teu. Hoje eu me coloco em pé, porque eu sou a sua propriedade. Eu quero que o Senhor, pela sua graça, venha me aprovar pelos seus méritos. Santo Deus, aqui nós estamos. E nós te louvamos e nós te agradecemos porque o Senhor já nos selou. Porque o Senhor já tocou o nosso coração e nós já aceitamos. Se porventura tem alguém aqui que está entristecendo o Espírito Santo, que está sendo rebelde, que está desobedecendo as suas orientações, eu peço que o Espírito Santo convence. Eu peço que o Espírito Santo transforme. Eu peço que o Espírito Santo faça dessa pessoa uma nova criatura, para que ela ande em novidade de vida. Nos ajude a sermos fiéis. Nos ajude a sermos servos. Nos ajude a sermos obedientes. Nos ajude, ó Pai, a entendermos
que sem a tua orientação, sem o Senhor nos guiar, nós nunca chegaremos ao céu. Nos ajude a entendermos que o Senhor é a nossa garantia, que o Senhor é o único que conhece a estrada. E se deixarmos sermos guiados por Ti, um dia entraremos nas mansões celestiais, para desfrutarmos daquilo que o Senhor tem para nos dar, mas acima de tudo da Sua presença. Pai, pedimos que ninguém saia daqui sem ter a certeza da sua salvação, sem ter a certeza dos seus pecados perdoados e de ser aceito por Deus, de ser aprovado por Deus, de pertencer a Deus. Que tenhamos o sentimento de pertencimento. Nós pertencemos ao Rei do Universo. Somos filhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos humildemente, Pai, para que o Senhor nos ajude a mantermos em pé, a despeito das tentações, a despeito de quem somos, a despeito da nossa natureza. Ajuda-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Nós precisamos e carecemos, e nós acreditamos que o Senhor intercede junto ao Pai. E é nesse nome poderoso, nesse nome maravilhoso, nesse Deus que não se cansa de amar, é que oramos, nos entregando e pedimos: salva-nos. Em nome de Jesus, amém.